Um dia desses eu estava revendo esses documentários do Brasil Paralelo e num deles lá eu vi o professor Olavo de Carvalho falando sobre como era a vida daqueles povos subjugados pelos muçulmanos que não se convertiam à fé islâmica. A vida deles era extremamente dificultada, havia uma série de restrições que não haveriam caso eles se convertessem ao islamismo. De forma que era como se houvesse até uma pressão social para que os povos subjugados aderissem ao islamismo. Eu estou falando isso porque a partir de 711 vai haver o domínio de quase toda a Península Ibérica pelos mouros. E muitos cristãos vão se isolar no norte da península, num lugar nas Astúrias, e esses não vão ser... Ali é uma região, a única região que os islâmicos nunca vão dominar. Mas todo o resto da península, sei lá, mais de 80% do território, vai ser dominado pelos mouros. Entre os mouros haverá a presença cristã. Esses cristãos não podiam manifestar a sua fé publicamente, muitos foram escravizados, e eles são chamados de moçárabes, como se cedilha, moçárabes. São os cristãos que viviam entre os muçulmanos na Península Ibérica. Bem, ocorre que, para a gente entender como que os habitantes da Península Ibérica não se rendem à fé islâmica, mantêm a sua tradição cristã e durante 700 anos vão manter uma guerra contra os muçulmanos na península até expulsá-los completamente. Para a gente entender como isso foi possível, a gente tem que falar do cristianismo na Península Ibérica. Então a influência cristã na Península Ibérica, a fé cristã na Península Ibérica, desde o século I até a época da invasão dos muros, ela vai se arraigar de uma forma muito profunda, de maneira que não tem como entender a cultura ibérica, a cultura do português, sem entender a profundidade que essa fé cristã vai atingir entre eles. Bem, eu falei para vocês em outro vídeo que existe essa hipótese de que São Paulo tenha ido à Península Ibérica. Existe uma outra hipótese que é a seguinte, que, segundo essa lenda, eu falo lenda não porque seja uma fantasia pura, risível, não, mas porque é uma história que não temos condições de bater o martelo e dizer que realmente ela aconteceu. Mas os relatos foram preservados e, apesar de não ter esses elementos comprobatórios suficientes, a gente pode defender que elas são verossímeis, essas histórias. Verossímeis, tá? Elas são credíveis. A gente pode acreditar nelas, apesar de não ter a certeza histórica de que elas aconteceram. E mesmo que elas não tenham acontecido como diz essa lenda, ela pode ter um fundo de verdade, né? A lenda pode ter acrescentado algumas coisas. Bem, essa outra lenda é a lenda de que São Tiago, apóstolo, teria sido o primeiro evangelizador da Península Ibérica e teria ido para lá após o Pentecostes. Chegando lá, ele tem uma visão de Nossa Senhora, que ainda estava viva na época, e Nossa Senhora aparece para ele em cima de um pilar. E é daí que, teoricamente, derivaria o culto de Nossa Senhora do Pilar. Bem, São Tiago sente muita dificuldade para evangelizar os povos da Península Ibérica e resolve voltar então para a região da Judéia. Voltando para lá, ele é martirizado. Há ainda outras versões da história em que dizem que o corpo dele vai ser trazido de novo depois do martírio para a Espanha. São Tiago de Compostela, teoricamente foi em Compostela que São Tiago foi enterrado e depois foi construída uma basílica em cima do túmulo dele, enfim. Já deu para ter uma ideia dessa história. Outra história é a dos 7 varões, os 7 varões enviados, 7 missionários cristãos que eram discípulos diretamente de São Tiago, que após a morte dele teriam sido
enviados por São Paulo e São Pedro para evangelizar a Espanha. São 7, eu vou dizer os nomes deles para vocês: Torquato, Tesifonte, Indalécio, Secundo, Eufrásio, Cecílio e Exíquio. Cada um deles então se estabeleceu numa região da Península Ibérica, e existem devoções até hoje em relação a cada um deles espalhadas pela Península Ibérica. Vou falar aqui do primeiro apenas, que é São Torquato. São Torquato teria sido evangelizador na região de Cádiz, que hoje fica na Espanha, e teria sido morto ali, martirizado ali. Depois disso, quando os mouros invadem a Península Ibérica, inclusive lá no século VIII, tá? Os restos mortais dele vão ser transferidos lá para a região das Astúrias, que era a região em que os muçulmanos não chegaram, ok? Depois, mais tarde ainda, já no segundo milênio da era cristã, as relíquias do corpo de São Torquato vão ser levadas para uma região de Portugal, ok? E tem até um mosteiro, o Mosteiro de São Torquato, que fica em Guimarães, Portugal. Então, pessoal, eu estou preferindo fazer uns vídeos mais curtos, então tem aqui outras informações sobre essa história do cristianismo na Península Ibérica, que eu acho fundamental para entender o povo português, a fé portuguesa, os portugueses que chegam no Brasil, os portugueses que vão até as Índias. Eles, apesar de na escola a gente aprender que eles tinham interesse comercial, não sei o quê, o principal para a gente entender a expansão marítima portuguesa lá na frente, entender o início do Brasil, quem eram esses homens que deram origem ao Brasil, a gente tem que entender a fé deles, senão a gente não entende nada. Por isso que a história que a gente geralmente aprende, ela não faz sentido nenhum. Ela é economicista, ela não faz sentido. Por quê? Porque a base para a compreensão do povo português está na fé cristã. Inclusive, esses povos germânicos que vão para a Península Ibérica vão ser cristianizados. A gente vai falar disso ainda num próximo vídeo, tá certo? Um abraço para vocês.